enfim, trazer o reverendo Allen aqui. Estava demorando um pouquinho, né? Ele não sabe disso, mas eu vou contar um segredinho para ele. Na época que a Semear trouxe ele para o acampamento, aí eu falei, pô, Emílio, eu estava querendo trazer o Allen nessa data. Aí o Emílio falou assim, lá, cheguei primeiro. Reverendo Allen tem sido um irmão que, caminhando lá, a gente aqui, ele está lá na primeira igreja presbiteriana de Barretos, um pouquinho mais frio do que aqui em Brasília, e tem servido ao Senhor lá, e nós o acompanhamos já há algum tempo. Teologicamente tem sido uma bênção para a igreja dele e para o nosso país também, e conseguimos trazer ele para o nosso acampamento de jovens. Dessa vez, os jovens estiveram aí esse final de semana, dando só um pouquinho de trabalho para ele e mais para o bispo, porque quem tem que arcar com problema de conselho é o bispo lá. Então, o bispo estava lá, o reverendo Quaresma deu uma passadinha lá no acampamento também, e graças a Deus já recebi um feedback, tivemos uma programação muito boa, muito edificante, para a glória do nosso Senhor. Reverendo Allen, uma alegria tê-lo conosco, pregue a Cristo, que possamos ver a Ele somente. Deus o abençoe, meu irmão. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Uma honra ser disputado por duas igrejas. Não que isso signifique muita coisa, mas, enfim, pregadores são gente vaidosa. E Deus tem que tratar o nosso coração nisso. Mas é uma alegria estar com vocês. Esses dias de acampamento foram muito bons, muito abençoados. Eu agradeço a igreja, não só pelo convite, mas por me permitir trazer a minha família junto e assim também dar a oportunidade da minha esposa rever seu pai, sua irmã e passar um tempinho com a sua família de origem. Então, vocês nos abençoaram mais do que nós abençoamos vocês. Ao longo desses dias, nós falamos sobre o ajuste das nossas emoções de uma forma centrada no Evangelho. O que se fala tanto por aí de equilíbrio emocional, saúde mental, ou algo nesse sentido, nós tentamos, ao longo desses dias, observar pelas Escrituras qual é o caminho mais saudável para que as nossas emoções encontrem ordem, estrutura e beleza. E para que isso não ficasse apenas com os jovens que participaram do acampamento, eu decidi trazer alguma coisa conectada a esse tema para toda a igreja. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 127. Salmo 127. A palavra do Senhor nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, temos a Tua palavra aberta diante de nós e suplicamos ao Senhor que abra o nosso coração diante da Tua palavra. Ajuda-nos a não somente ouvir a Tua voz, mas a acolher a Tua voz, para sermos nutridos, confrontados, confortados e transformados pelo Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Normalmente, quando a gente encontra
os irmãos e amigos por aí, a gente segue um protocolo muito padrão, né? E aí, fulano, como é que tá? Tudo certo? E normalmente a resposta é uma resposta também automática e padrão. Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tudo ok. Eventualmente, alguém decide furar um pouquinho desse protocolo e dar alguma informação adicional acerca de si. Normalmente, quem perguntou não estava preparado para isso. Mas, às vezes, vem. E, de repente, alguém diz, não estou muito bem, não, esses dias. Bom, dentre aqueles que furam o protocolo, parece que mais do que nunca tem havido uma resposta comum. Uma resposta que parece acompanhar grande parcela da nossa sociedade. E agora uma das respostas automáticas, de certa forma, chegou a ser, eu estou cansado. E aí, como é que você está? Tudo bem? Cara, eu estou na correria. Eu estou cansado. Aliás, se estivéssemos em outro contexto, a gente poderia facilmente dizer, olhe para o irmão do lado e diga, você está com uma cara de cansado. E isso não seria exatamente uma mentira, né? De fato, um autor, um estudioso que tem se dedicado a analisar e descrever fenômenos da cultura contemporânea, descreveu a nossa sociedade como sociedade do cansaço. Nós estamos correndo bastante, de um lado para o outro, fazendo muito esforço, agitados, tensos, cansados. E é por isso que, diante do nosso cansaço, nós precisamos de momentos de pausa que nos permitam reconsiderar o que está motivando toda a nossa correria, toda a nossa agitação. A palavra do Senhor nos ajuda nisso. O Salmo 127 está dentro da categoria do Salmo que nós vimos hoje pela manhã, lá no acampamento, Salmo 131. É um daqueles cânticos de romagem, um daqueles cânticos que o povo de Deus entoava, orava, declamava, enquanto saía em viagem, normalmente saindo de diferentes cidades e caminhando em direção a Jerusalém para adorar no templo. E as viagens eram viagens arriscadas, desafiadoras, não haviam as facilidades da vida moderna. Então, se hoje ainda há risco nas estradas, imagine no mundo antigo. E sem mencionar o risco adicional de várias pessoas saindo, por exemplo, para celebrar a Páscoa em Jerusalém e deixando a cidade com pouquíssima gente, provavelmente mulheres e crianças recém-nascidas, e a cidade então completamente exposta e vulnerável a exércitos, a ladrões, assaltantes, bandos e qualquer coisa semelhante. Então, ao longo da trajetória, ao longo da peregrinação, ao longo da caminhada, essas verdades eram cantadas, eram declamadas, eram parte das orações, e essas verdades funcionavam para esse alinhamento do coração, para trazer aos peregrinos algum tipo de alento, paz, força e ânimo para o trajeto que deveria ser percorrido. E assim também, como nós vimos hoje pela manhã, de fato isso parece nos descrever. Nós somos, como descreveu John Bunyan, peregrinos, caminhando rumo à cidade celestial. E na nossa peregrinação, nós precisamos de algumas verdades, orações, poesias, cânticos, que acalentem o nosso coração e nos lembrem das verdades fundamentais que nos manterão firmes ao longo de toda a caminhada. Salmo 127 era para homens e mulheres do mundo antigo, e é para nós, homens e mulheres do Brasil,
do século 21. E o Salmo 127 nos apresenta um contraste. De certa forma, o Salmo 127 se resume no contraste fundamental entre o esforço humano e a graça de Deus. O contraste entre o trabalho humano e as obras do Senhor. E enquanto o salmista nos apresenta esse contraste fundamental, ele redireciona o nosso olhar e ele redireciona o nosso coração para que, alimentados pelo Evangelho, eu e você aprendamos a descansar. Nós já temos cantado e lido ao longo dessa liturgia as verdades fundamentais que direcionam o nosso coração para o descanso em Deus. Permita-me, então, a partir do Salmo 127, demonstrar para você um caminho para aprender a descansar. Você pode perceber 3 aspectos fundamentais aqui. O primeiro deles é a insuficiência da nossa correria, a insuficiência do nosso esforço, a insuficiência do nosso trabalho. O segundo aspecto é a suficiência da graça do Senhor, da obra do Senhor. E um terceiro aspecto é a bondade revelada do Senhor. Vamos caminhar por esses aspectos e observar como é que o Salmo nos ajuda a perceber. Em primeiro lugar, o Salmo nos fala para considerarmos a insuficiência da nossa correria. E ele nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Interessante. Esse é um salmo de Salomão. E se você lê os escritos de Salomão em Provérbios, você sabe que Salomão não gostava muito de gente preguiçosa. Ele lista a preguiça como um vício que traz muitos prejuízos para a vida humana. Mas aqui é o mesmo Salomão que está dizendo para mim e para você que a nossa correria, que o nosso esforço, que o nosso trabalho, em vários aspectos, edificar a casa, guardar a cidade, levantar de madrugada, tudo isso é, na melhor das hipóteses, insuficiente, ou sendo ainda mais explícito como Salomão foi, é vão, é inútil. O mero esforço humano e a mera correria na vida, baseados na nossa autonomia, baseados no nosso desejo de construir a nossa vida, são o caminho da frustração, do cansaço e do esgotamento. E talvez seja exatamente por isso que tantos de nós têm experimentado exatamente essas expressões. Nós vimos hoje pela manhã, e eu vou pedir a licença do pessoal que estava no acampamento, apenas para repetir alguns desses dados. Nesse período de pandemia que tivemos recente, órgãos internacionais que pesquisam e estudam, por exemplo, o gerenciamento do estresse, identificaram o Brasil como o segundo maior país do mundo em casos de burnout, esgotamento físico e esgotamento mental. Outro estudo, publicado em 2020, revelou que nesse período de pandemia, os profissionais de saúde foram amplamente afetados por isso.
78% dos profissionais de saúde tiveram sintomas, sinais de síndrome de burnout. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos eles, acima de 50% da categoria, foram afetados. Mais de 60% entre técnicos de enfermagem. Informática não, né? Mais de 70% entre enfermeiros e quase 80% entre os médicos foram afetados por isso. Entramos no período de home office. E a promessa de que no home office nós seríamos mais produtivos e mais tranquilos, porque dentro de casa é mais gostoso. Não necessariamente. Uma pesquisa em 60 países, com 15 mil trabalhadores remotos, em 2021, anunciou que 38% dos trabalhadores em home office dizem estar sofrendo da síndrome de burnout. E 32% informam que a sua saúde mental piorou significativamente por conta do trabalho à distância. Está todo mundo correndo demais. E está todo mundo cansado demais. Isso está presente nas gerações, com alguma variação. As gerações mais antigas, os baby boomers, nascidos entre 45 e 60, experimentam esses sintomas de esgotamento apenas em 27% dessa população. Talvez essa geração aprendeu a andar mais calmamente. Ou talvez essa geração não aprendeu a mexer no computador, no celular, e com isso ficou livre de uma grande fonte de angústias. Entre a geração X, nascidos entre 61 e 82, 35% de pessoas estão experimentando esgotamento. Entre os millennials, geração Y, nascidos entre 83 e 99, a taxa já sobe para 42%. E na geração Z, nasceram ontem, entre 95 e 2010, 45% dessas pessoas identificam-se como pessoas que estão com sintomas de esgotamento. E esse não é, eu repito, um esgotamento apenas físico, ele é um esgotamento mental e um esgotamento emocional. São almas cansadas. Talvez porque estejamos correndo demais. O salmista aponta para o fato de que toda a nossa correria é inútil e vã se ela tiver a finalidade em si mesma. Isso é muito desafiador para nós, porque a primeira coisa que essa declaração faz é derrubar a nossa pretensão de dar conta da nossa vida. Por que você corre tanto? É porque você quer passar no concurso, né? É porque você tem que sustentar a sua casa. É porque você tem que se adaptar. Você acabou de chegar em Brasília e não tem jeito, é correria. Você tem que dar conta dessa nova experiência de vida. Você corre tanto porque você quer ter filhos e Deus ainda não mandou para você. Então você está agitado, agitada, correndo, tentando, indo em um médico atrás de outro. Você corre tanto porque você quer adquirir a casa dos sonhos ou o carro dos sonhos. Ou talvez porque você já tenha adquirido o carro dos sonhos sem ter dinheiro para isso, e agora você tem que ralar para dar conta de pagar as prestações. E você corre, corre, corre,
Mas Salomão nos diz: toda essa correria é vã. Isso desafia a nossa soberba, porque nós tendemos a pensar que nós conseguimos dar conta da nossa vida. Nós acreditamos que pela nossa correria e pelo nosso muito trabalho, pelo dormir tarde e acordar cedo, nós faremos o nosso caminho. Nós estamos em um tempo, em uma era, que se fala muito sobre você ser o protagonista da nossa vida. E se eu sou o protagonista da minha vida, então eu tenho que fazer por onde? Mas o curioso é que essa narrativa de ser protagonista da sua vida, de conquistar o seu lugar ao sol, ou de se tornar um self-made man, como o sonho americano nos prometia, ou pelo menos prometia para eles, não é uma história nova. Essa é uma história contada, por exemplo, desde o Renascimento. Alguns estudiosos de cosmovisão nos dizem que, por trás de todas as visões de mundo que têm sido apresentadas ao Ocidente, existe uma grande narrativa, uma grande visão de mundo, uma grande cosmovisão que as orienta e as direciona. Essa narrativa, essa cosmovisão é chamada de humanismo secular. E é exatamente a ideia de que você é o protagonista da sua vida e de que, mediante a sua correria, o seu esforço e o seu trabalho, você consegue chegar lá, seja lá o que isso signifique. O Francis Schaeffer, um pastor presbiteriano do século passado, nos conta que, no período do Renascimento, uma das esculturas mais reproduzidas era a escultura de um homem esculpindo a si mesmo. Talvez você já tenha visto essa imagem. A parte de baixo é um bloco de mármore ou de concreto ou de qualquer material bruto, e à medida em que você vai subindo na escultura, o bloco vai tomando forma, até chegar à parte de cima, em que você tem um homem plenamente formado. E esse homem plenamente formado, da cintura para cima, está com um cinzel e um martelo nas mãos, e ele está esculpindo a si mesmo. Ele está batendo na parte de baixo. E a imagem é muito clara, a narrativa é muito clara, a história é muito clara. Pelo seu esforço pessoal, você conseguirá talhar a sua existência. Você tira a si mesmo do mármore mediante o seu trabalho. O humanismo secular, como narrativa, como cosmovisão, é contado a partir do período do Renascimento, mais ou menos como resposta à mentalidade medieval. Mas essa história não é contada só a partir dessa época. Essa história é contada desde muito antes, quando uma certa serpente diz: se você comer do fruto, você vai ser protagonista da sua vida. Se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Você vai conhecer como Deus. Você terá o conhecimento. Você terá o poder. Você terá o protagonismo. E agora nós, filhos da queda e filhos da nossa geração, crescemos com esse imaginário formado, de que a nossa vida está debaixo das nossas mãos, do nosso esforço, e de que nós temos que correr e correr e correr, se nós quisermos chegar em algum lugar.
Mães correm desesperadamente para dar conta da educação dos seus filhos, acreditando que se elas não correrem o suficiente, os seus filhos vão se perder pelo caminho. Pais e profissionais se tornam incapazes de deixar o celular de lado quando chegam em casa, porque eles acreditam que precisam estar inteiramente conectados, resolvendo demandas o tempo todo, se eles quiserem ser reconhecidos e crescerem profissionalmente. Estudantes negociam o dia do Senhor, ficando em casa, estudando à base de café e pó de guaraná, à base de energético, porque eles acreditam que se eles pararem, eles não vão conseguir passar no concurso, na prova da residência, no Enem ou em alguma coisa parecida. E todos nós tentamos vigiar a cidade, edificar uma casa, dormir tarde e acordar cedo, para que finalmente a nossa vida entre em ordem. Salomão diz: tudo isso é inútil. Eu sei, o trabalho gera frutos. A Bíblia não nega isso, pelo contrário. A Bíblia não tem nenhuma teologia ruim do trabalho, como se o trabalho fosse maldição ou alguma coisa nesse sentido. Mas o ponto de Salomão é apontar para o deslocamento do nosso esforço, do lugar em que ele deveria ocupar, para um lugar de primazia no nosso coração. Trabalhar é uma bênção, educar os seus filhos é uma bênção, correr atrás de ajustar as suas contas é adequado. Mas quando você parte da perspectiva de que você é o protagonista da sua vida e de que se você não se esforçar ultimamente, as coisas perderão o caminho, então você acumulou um peso desnecessário sobre os seus ombros, em termos de relacionamento consigo. E pior do que isso, você negou a realidade mais profunda da presença de Deus na sua vida. E é por isso que o texto nos fala sobre a insuficiência da nossa correria, contrastando logo em seguida com a suficiência da graça de Deus e da bondade do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Olha o contraste. Vai ser inútil dormir tarde, acordar cedo, vai ser inútil tentar edificar a casa, vai ser inútil tentar segurar as pessoas na igreja, vai ser inútil tentar converter o seu pai e sua mãe, vai ser inútil tentar manter o seu filho plenamente educado, vai ser inútil tentar adquirir a casa dos sonhos ou ter a finança do jeito que você gostaria, vai ser inútil correr, correr e correr, se em primeiro lugar você não considerar a realidade da graça do Senhor. Se Deus não estiver na equação, você está sozinho no mundo. E você é finito, você é criatura, você não é criador. Mas há um Criador, e um Criador que graciosamente trabalha. Isaías 64 nos diz: nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus como o Senhor, que trabalha
para aqueles que nele esperam. Toda a insuficiência do nosso trabalho é contrastada com a suficiência do trabalho de Deus e da graça de Deus que é derramada sobre nós. De modo que tudo muda quando Deus está presente. Tudo muda quando Deus está presente. Porque, primeiramente, as minhas pretensões são transformadas. O meu trabalho já não parte da noção de que a minha vida depende, em última análise, de mim mesmo. Eu sei que não depende. Agora mesmo, cada pulso do meu coração é controlado pela graça do Senhor. E se Ele quiser, eu nem mesmo termino esse sermão. A pretensão de que sou eu que controlo some, porque a graça de Deus ocupa a primazia. O foco do meu trabalho muda. Agora eu não já estou buscando a edificação do meu reino. E você pode até justificar, não, eu estou criando filhos piedosos. Muitas vezes o que você está fazendo na correria intensa da criação dos seus filhos tem a ver com o estabelecimento do seu reino e da sua vaidade, para que você seja provado e validado de que você foi um bom pai ou de que você foi uma boa mãe. Você está menos preocupado com a glória do Senhor e mais preocupado com a sua glória pessoal. Como é que isso não vai se tornar um fardo insuportável? O nosso propósito muda. O meu trabalho já não tem como foco fundamental o estabelecimento da minha glória. A minha busca pelas finanças já não tem mais a ver simplesmente com me deleitar e entender que o fim principal do homem é ficar rico e desfrutar da riqueza eternamente. A minha correria para salvar o casamento já não é mais simplesmente pela vergonha de ser chamado de divorciado. O meu trabalho passa a ter como finalidade a glorificação do Senhor, o Deus de toda graça, que derrama a sua graça sobre mim. As minhas pretensões mudam. Os meus objetivos mudam. O meu ritmo muda. Porque se é a graça de Deus que conduz todas as coisas, então não depende do que quer nem do que corre. Então eu não preciso entrar em um ritmo alucinado. Então eu começo a entender o meu lugar, criatura, finita, limitada. E posso então, em vez de viver correndo loucamente, começar a andar mais pausadamente. Deus está caminhando comigo. O mundo não depende de mim. A minha família não depende de mim em última análise. A minha igreja não depende de mim em última análise. A minha saúde não depende de mim em última análise. A graça do Senhor está presente. Isso muda as minhas disposições. De modo nenhum isso me torna relapso. Eu tenho responsabilidades diante de Deus e Deus me chamou para trabalhar, servir, amar, instruir os meus filhos, ser responsável financeiramente, dentre outras coisas. Mas agora eu faço tudo isso em resposta ao Senhor e trabalhando sobre o trabalho do Senhor. A graça é suficiente.
A graça muda todas as coisas e a graça restaura o nosso coração e redireciona o nosso coração. Quando eu estava em São Luís, eu sou do Maranhão. Nasci em São Luís e vivi a minha vida toda lá, até o ano de 2018, quando mudei para o interior de São Paulo. Mas de 2011 a 2017, nós trabalhamos na plantação de uma igreja. E esse foi um trabalho delicioso. Talvez a semelhança do que vocês experimentaram aqui na Redenção. Começar uma igreja do zero, perceber irmãos com uma visão semelhante, construir uma cultura, ter o foco no Evangelho, na palavra do Senhor, desenvolver intimidade profunda. O grupo base de um trabalho de congregação são aquelas poucas pessoas preenchendo vários espaços e lutando e desejando o crescimento e a glorificação do Senhor. É uma bênção. Mas, eventualmente, chegou a hora de sair. E aquilo, para mim, foi um momento de muita angústia. Porque a grande questão no meu coração era: Deus, como é que essas pessoas vão ficar? Como é que essas pessoas vão ficar se eu sair? Esse povo que o Senhor me deu para cuidar durante tanto tempo, eu conheço, eu vi as crianças deles nascerem, eu batizei os seus filhos, eu frequento as suas casas, eu conheço, a gente tem piadas internas, que é algo mais íntimo do que piadas internas. E no meio desse desafio todo, o Senhor Deus me deu clareza. E Ele me disse: Allen, ok, você ama esse pessoal, mas você sabe que não é só amor não, né? Você sabe que tem muito orgulho no seu coração. Você acha que você é o Espírito Santo dessa igreja. E você acha que é você que cuida dessa igreja. E por isso você está com esse fardo insuportável sobre os seus ombros, pensando que se você sair, a igreja vai desandar. Deixa eu te dizer, você é criatura e eu sou Deus. Eu sou o supremo pastor dessas pessoas. Você é meu pastor auxiliar. Pastor auxiliar sempre sofre, né? E aprendendo a contemplar o meu orgulho e a minha correria, eu pude me colocar no meu lugar e dizer: ok, Senhor, faz o que o Senhor deseja. E como não bastasse o confronto direto do Senhor, a humilhação se tornou ainda maior, porque depois que eu saí, a congregação se transformou em igreja, está crescendo assustadoramente, e eu estou dizendo, eu era a pedra no sapato que atrapalhava o crescimento daquela igreja. Talvez você, mãe, acredite que você não pode parar. Se você parar, o mundo vai parar. Seus filhos vão se perder. Seu filho vai morrer de fome se você dormir uma tarde. A sua filha vai assumir uma cosmovisão humanista secular e se perder pelo caminho, porque você no sábado decidiu tirar um tempinho. Porque esse fardo todo sobre o seu coração, seus filhos pertencem ao Senhor, Ele cuida deles mais do que você. Você acredita que não pode parar, porque senão as finanças da sua casa vão embora. Você imagina o pior cenário. Oficiais de justiça aparecendo diante de você, o banco chegando em casa,
recolhendo o seu carro, recolhendo a sua casa, ordem de despejo, você morando embaixo de algum viaduto, sempre os piores cenários. Mas ei, quem provê para você é o Senhor. E é por isso que nós somos levados a contemplar não apenas a insuficiência do nosso trabalho, das nossas obras, a suficiência da graça de Deus, como também a bondade revelada do Senhor. E eu decidi destacar esse terceiro ponto, não só para ficar um sermão presbiteriano de 3 pontos, mas porque eu acredito que esse ponto precisa ser especialmente destacado. A bondade revelada do Senhor. Finalzinho do versículo 2, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Existe uma disputa quanto à tradução desse texto. Outras versões vão trazer a noção de que até mesmo o sono nos é dado pelo Senhor. Mas qualquer que seja a sua compreensão disso, o ponto fundamental é de que Deus é a nossa provisão. Mas a forma como a nossa versão destaca é especialmente interessante. Ela nos diz, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. E basicamente a mensagem é essa. Quando você dorme, você é um vegetal. Um vegetal que respira, mas um vegetal. Quando você dorme, você não está ganhando dinheiro para a sua família, você não está gerando valor para o mundo, você não está sendo produtivo. Quando você dorme, você não está educando os seus filhos, você não está lendo a Escritura ou fazendo alguma disciplina espiritual. Quando você dorme, você é um vegetal. E todas as justificativas que nós usamos para nos validar, normalmente estão conectadas à nossa produtividade. O meu valor está em ser uma boa mãe, em ser um bom pai, em produzir isso, em produzir aquilo. O meu valor está em ser estudioso, o meu valor está em falar bem, o meu valor está nisso, está naquilo. Essa é a justificação pelas obras que nós costumamos acreditar. E de repente você está deitado, dormindo, a sua vida não está justificada pelas suas obras, e Deus diz, enquanto você dorme, eu continuo amando você, e eu provejo, eu cuido, eu abençoo e eu sustento. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. É claro, um Zé Carioca da vida ia amar esse versículo e dizer, opa, então tudo que eu preciso agora é dormir. Não é exatamente esse o ponto. Mas o ponto fundamental é, parte do seu esgotamento, parte do seu burnout, parte das suas crises de ansiedade, das suas explosões de ira, parte dessa inquietação e agitação que você não sabe nem explicar direito, parte da sua dificuldade de dormir, da sua alimentação mal, do seu ganho de peso descontrolado, parte dos sintomas no seu corpo, aquele olho piscando aqui o tempo todo, você não sabe de onde vem esse negócio, você quer parar e não consegue. Tem a ver com o fato de que você está tentando controlar a sua vida, sustentar a sua vida, justificar a sua existência por meio da produtividade e do trabalho. E Deus está dizendo, filho, pode parar, pode dormir, pode descansar. Eu sou bom. Eu não apenas ofereço graça no trabalho, mas eu sustento você quando você está dormindo. E aqui Deus está dizendo para mim e para você, o seu valor não está no seu esforço,
A sua identidade, o seu significado não está no seu esforço. Nós tendemos a definir a nós mesmos e responder acerca da nossa identidade baseado naquilo que nós fazemos. Uma das perguntas mais fundamentais é a pergunta: quem sou eu? E nós respondemos quem sou eu na base do nosso esforço e do nosso trabalho. E Deus está dizendo: entenda, o seu valor, o seu significado, a sua identidade está em algo além do seu trabalho. Entenda isso, porque qualquer outra coisa que você use como sua fonte de identidade é passageira e frágil. Se você se define fundamentalmente a partir do seu esforço, dizendo: eu sou pastor, essa é a minha glória e a minha identidade, um dia Deus pode dizer: eu não quero mais você aí. E se todo o seu terreno estava firmado nesse território, seu chão ruiu e você se perde. Se você se define fundamentalmente como: eu sou um concursado, eu sou um profissional, eu sou um trabalhador, e de repente vem um acidente e as suas capacidades produtivas e profissionais são tiradas de você, o chão se abre e você entra em uma crise existencial profunda. Eu sou ninguém. Se a base da sua existência e da sua identidade é dizer: eu sou um pai ou uma mãe educando meu filho e utilizando métodos especiais de educação que farão meu filho uma pessoa especial, diferentes coisas podem acontecer. Uma delas é: Deus pode levar o seu filho. E então você terá se tornado ninguém. Uma outra é: apesar de todo o tipo de educação que você deu para ele, ele pode seguir caminhos distantes do Senhor. E se a sua identidade era isso, você se perdeu. Porque nenhuma coisa, irmãos, da ordem da temporalidade, nenhum aspecto dessa ordem da finitude é suficiente para providenciar uma base sólida para nós. É somente o nosso Senhor. E é nessa base, olhando para Cristo e reconhecendo quem nós somos em Cristo, que nós podemos olhar para a bondade de Deus e dizer: agora eu posso descansar, porque eu estou seguro nos braços do Senhor. O que esse texto nos convida a fazer? Ele nos convida a refletir sobre o ritmo que adotamos em nossa vida. Nós estamos sendo moldados pela era da correria. Nós compramos a cosmovisão humanista secular. Nós justificamos a nossa existência na base da nossa produtividade. Nós temos feito do nosso trabalho um ídolo. E o resultado de tudo isso é o nosso cansaço. Nós estamos esgotados, física e emocionalmente. Esse esgotamento existencial é um esgotamento espiritual. Porque criaturas finitas desejam ocupar a posição do Criador infinito.
Então, o convite desse texto é, primeiramente, para que você considere os seus caminhos, considere a insuficiência do seu esforço e aprenda a aceitar a sua condição de criatura, porque esse é o lugar de Deus para nós, e não há lugar melhor para nós do que o lugar de Deus para nós. Nós estamos correndo como loucos, porque andamos ansiosos com finanças, educação, casamento, trabalho, ter filhos. E Deus está dizendo, a sua vida está nas minhas mãos, sua vida não perdeu o controle, o trilho. Olha para mim, olha para a minha graça, olha para a minha bondade, descansa em mim. Por isso é hora, irmãos, de parar e meditar. Meditar sobre a nossa finitude, meditar sobre a graça do Senhor, meditar sobre a bondade do Senhor, e assim abraçar as nossas limitações de bom grado. Talvez você lembre do apóstolo Paulo com o espinho na carne. Certamente era uma dor para ele, e ele pede para Deus, me livra disso, Senhor. Pede uma vez, pede 2 vezes, pede 3 vezes, e ele recebe um não do Senhor. A minha graça te basta. E agora Paulo tem 2 respostas possíveis. Ou ele continua a obra do Senhor com o coração ressentido. Deus está vendo tanto que eu estou fazendo aqui por ele, não me livra desse negócio. Ou ele subverte a experiência. E é o que ele faz. Agora, muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Que quando sou fraco é que eu sou forte. Então, quando seu filho sair com alguma coisa totalmente diferente daquilo que você ensinou, eu sei, a gente fica chateado. Mas talvez seja uma boa hora para você dar risada e perceber como você é um pai imperfeito, uma mãe imperfeita, em um mundo imperfeito. Quando as coisas saírem diferente do que você esperava no trabalho, essa é uma boa hora para você se gloriar nas suas fraquezas. Deus está usando alguém imperfeito como eu para a sua glória. As coisas não estão saindo exatamente como eu esperava, mas estão saindo exatamente do jeito que Ele planejou. E ao abraçar a sua finitude, ao abraçar a sua limitação, você é fortalecido no Senhor. Agora, de alguém cansado, correndo como louco, você está aprendendo a andar, a viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, sendo guiado pela graça do bondoso Deus, que nos sustenta, fortalece, ampara. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso só pode ser feito. Toda a nossa correria é insuficiente. Todo o nosso trabalho e esforço só é insuficiente, porque houve um trabalho intenso, doloroso, difícil, desgastante, que foi realizado de forma perfeita. O trabalho do nosso Senhor Jesus foi um trabalho de muito cansaço. E Ele abraçou todo o cansaço, toda a dor, todo o desgaste, experimentando a morte, e morte de cruz, que envolvia não apenas dor, como também humilhação, para que agora eu e você estivéssemos seguros nele, e para que agora eu e você pudéssemos ter um trabalho saudável, um coração reordenado, desejos reajustados,
e uma experiência verdadeira de paz, porque trabalhamos sobre o trabalho de Deus. Por isso, se você crê em Cristo Jesus, o desafio para você é: será que você tem corrido demais? Será que você está tentando ocupar o trono de Deus sobre a sua vida? Será que não é por causa disso que você tem andado meio irritadiço com as pessoas da sua família, do seu trabalho, irmãos da igreja? Será que não é por isso que você anda meio indisposto para coisas tão básicas como o tempo com os seus filhos? Será que não é por isso que às vezes você anda chorando sozinho e escondendo isso de algumas pessoas? Será que não é por isso que você está descontando na comida toda a sua ansiedade? Será que não é por isso que você está dormindo mal? Será que não é por isso que agora você está experimentando alguns problemas gástricos, colite nervosa, desconforto de gases, coisas assim? Será que não é porque lá no fim você deseja ocupar a cadeira de Deus e você ainda não aceitou que você é criatura e não criador? Arrependa-se do seu pecado. Deus deseja conduzi-lo em graça, beleza e bondade. Ele já está provendo para você, Ele nunca parou de fazer isso. Só você que continua pensando que tudo depende do seu esforço. Descansa no Senhor. Mas se você está aqui, e se você ainda não tem vida com Jesus, se Jesus é uma figura distante para você, o convite para você é ainda mais sério e ainda mais profundo. Porque o trabalho do Senhor Jesus não atinge você. Isso significa que você tem toda a razão para entrar em desespero. E ainda que você corra como um louco para dar conta da sua vida, isso ainda não será suficiente. Porque o que a Bíblia nos diz é que ainda que você se torne um homem muito cheio de dinheiro, com muitos bens, talvez até com uma família bonita e muitas coisas, Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Todo o seu esforço, que pode dar a você prestígio diante dos homens, será insuficiente para colocar você em paz com Deus. Por isso o convite do Evangelho para você é: arrependa-se do seu pecado. Você tem tentado ser o seu próprio redentor. E ao fazer isso, você está ofendendo a única salvação possível que vem por meio de Cristo e da sua obra na cruz. Arrependa-se do seu pecado. Creia em Cristo Jesus. E então a obra realizada na cruz invadirá o seu coração e fará você experimentar a verdadeira paz, o verdadeiro descanso, o verdadeiro alento que somente Deus pode nos dar. Vamos orar? Senhor Deus, olha para as nossas almas cansadas de correr para tentar dar conta da nossa vida. Olha para o nosso coração ansioso, olha para o nosso esgotamento, olha para os nossos sintomas físicos de tensão, olha para as nossas crises de irritação e outros sintomas emocionais, e dá-nos a graça de ser transformados pelo Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus, para a nossa arrogância, para a nossa soberba. Abre os nossos olhos para a nossa incredulidade e tentativa de dar conta da nossa vida sem o Senhor. E vence a nossa resistência. Cativa-nos com o Teu amor, para sermos lembrados da Tua graça. E assim sermos redirecionados nas nossas motivações, nos nossos objetivos, para que a nossa vida gire em torno do Senhor e não de nós mesmos,
para assim cumprirmos o fim principal da nossa existência, que é glorificar a Ti e nos deleitar em Ti, ó Pai. Ajuda-nos a lembrar que ainda quando dormimos, o Senhor nos ama e cuida de nós, e que a nossa vida está justificada não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. E assim traz paz ao nosso coração, traz descanso ao nosso coração, traz alento ao nosso coração. Abençoa os pais e mães cansados, abençoa os profissionais desgastados, abençoa os pastores lutando para redimir a sua igreja. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que hoje lutam e correm em busca de algum desejo ou de algum sonho. Os estudantes que se preparam para cursos, concursos e coisas do tipo. Aqueles que correm buscando um relacionamento. Aqueles que correm tentando reverter algum problema grave de saúde. Senhor, dá-nos a visão da Tua graça e da Tua bondade, para que, cativados por essa visão, nós não sejamos guiados pela correria, mas guiados pelo Teu amor. Ajuda-nos a nos perceber seguros em Ti, contemplando a realidade de que aquele que está nas Tuas mãos não pode ser tirado de lá. Contemplando as promessas do Senhor que anunciam a Tua provisão e o Teu cuidado. Contemplando as manifestações vivenciadas da Tua bondade, da Tua graça e do Teu amor eterno. E assim, redireciona os nossos passos, redireciona o nosso ritmo e faz-nos experimentar paz e descanso em Ti. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A Siri queria orar, perdão.